Chegou o Zé. Pronto. Pronto. E aí, doutor José Luiz, como é que estamos? Tudo bem, Fernando? Como é que estão as coisas? Tudo na mais perfeita desordem. Entropia subindo. Assim que é bom, né? Se chegar ao máximo, chega ao equilíbrio, é o que dizem, né? Sim, eu não sei. Eu acho que a gente já gasta um bocado de energia para diminuir a entropia. Ah, tô tomando vinho. Eu tô tomando café. Pronto. É bom, bom café acompanha. Esperar uns 5 minutinhos aí para ver se o pessoal vai chegando aos poucos. Tá legal. Tô vendo se eu ajeito aqui um pouquinho também a iluminação, né? Porque senão fica muito forte, né? Tem que. Boa noite, pessoal. Professor David, boa noite. Sede do conhecimento, boa noite. Eu já Aninha, cheguei. fecha a porta para mim. Pronto. Algumas vezes eu tenho a participação também De quem? dos cachorros, né? Que ficam latindo por aqui. Ah, isso é bom, isso é bom. Vou colocar aqui. Provocar aqui o pessoal. Avisar que você já está na live. Geralmente a gente espera assim uns 5 minutos, tal, para começar. Ah, não tem problema, não. Não tem problema. Termina às 8, verdade? É 1 hora, né? É 1 hora, 1 hora exato. Chega 1 hora eles Eles cortam. Ficou cortam. bem. Eu nunca tinha feito do Instagram, não. É legal. Não, fica bom, é tranquilo. Quer dizer, ele coloca 1 hora, força você fazer 1 hora, né? Entrou Carlito, não entendendo nada. É isso. Ah, vou falar ainda, deixa entrar. Porque o pessoal aqui da técnica fica buzinando para mim, fala isso, fala aquilo, não é natural, pô. O pessoal da técnica fica mandando recado aqui. Pede para o Zé Luiz falar um pouco, não, tem que falar para todo mundo, deixa o pessoal chegar, pô. Aí quando o pessoal for chegando, aí eu começo já. Vou começar para adiantar aqui, dar uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer ao coletivo Paraíso Cênico, que é o pessoal que dá suporte técnico, dá as dicas para eu poder botar iluminação, não olhar de baixo para cima. Aí tem um monte de coisa aí que ficam falando para mim aí todo dia. Gostaria de agradecer o Christian Brito, é o que faz a arte. Ficou muito legal. Você viu, Zé? A Ficou chamada. legal. Pô, É, deu uma melhorada boa, viu? o menino trabalha bem. Ficou bom, ficou ótimo. Gostaria de sugerir a vocês também para entrar no www.empec.com.br, que é uma iniciativa aí dos meninos aí para fazer uma comunidade na área de engenharia química e afins, né? Para bater o papo. Até aconselho vocês do EMPEC, caso tenha alguém aí, o professor Zé Luiz, o doutor José Luiz, tem uns textos bem legais sobre indústria 4.0, tal, que ele publica. Pedir a permissão para botar no site aí de vocês. Uma Ah, coisa bem para frente aí. com certeza. Sem problema. Eu já li alguns, muito legal mesmo. Inclusive está no LinkedIn dele. Aí vocês podem entrar em contato para passar aí para os meninos a visão do Zé Luiz. Tá certo. Então, professor doutor José Luiz, o Zé Luiz é o diretor-geral da Detem Química, ele vai falar um pouco sobre a carreira dele, a vida dele e o que ele acha que vai acontecer com a indústria, qual o impacto do Covid, né? Na indústria. 19, exatamente. 19. Ele está esperando até o 20, que ele está assim, 19 porque veio o 20, né?
Então, o Covid aí 19, qual o impacto que vai ter na parte industrial, o que é que ele acha, etc. Certo. Zé Luiz, pode ir. Não, não, eu sou engenheiro químico, né? Já me formei há muitos anos, né? Lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no Rio. Fiz mestrado em catálise, doutorado em catálise também na França. Mas o que eu mais me orgulho mesmo, sabe o que é, Fernando? Fala É que aí. eu terminei um curso agora, recentemente, lá no Departamento de Estatística do Instituto de Estatística e Matemática, lá da UFBA, de Ciência de Dados, né? Pô, legal, Foi bacana mesmo. Terminei agora em fevereiro, né? Fiz, legal. a, fiz o TCC, né? Apresentei o TCC agora em fevereiro. E foi muito bacana mesmo. Eu aprendi muito com aquela garotada toda, com os professores, são excelentes. Eu gostei muito. Realmente foi Muito bom. uma experiência muito bonita, muito incrível mesmo. E foi um aprendizado muito bacana. Gostei muito. Teve o professor Anderson Ara, Ricardo Rocha, que foram meus orientadores, tá certo? E gostei muito. Foi um trabalho de processamento de linguagem natural, né, que eu trabalhei na parte com Machado de Assis, né? Peguei todas as obras de Machado de Assis e fizemos um processamento de linguagem natural de maneira que a classificá-los em, em romântico, as obras românticos e realistas. Foi bacana, muito Muito legal, bacana, muito legal. muito bacana. Então aí que eu gostei mais. Mas o que eu queria comentar com vocês é mais sobre o impacto, né, da Covid-19, né, na indústria, principalmente na indústria química, na qual a gente trabalha, né? A nossa maior preocupação desde o início, ela foi realmente com a segurança, né, dos nossos trabalhadores. Essa foi o principal, né, e é até hoje, nesse momento, ainda é uma maior preocupação que nós temos e o maior trabalho que nós temos. Com isso, muitas, muitas atividades que a gente gostaria de implementar a médio, a longo prazo, nós tivemos que implementar em uma semana, rapidamente, né? Entre a primeira e a segunda semana de março, nós tivemos que implementar muitas coisas, né, para melhorar a segurança das pessoas, né? O que nós fizemos inicialmente, eu estou contando um pouco essa história, porque isso tem realmente um certo sentido, vocês vão ver. A primeira coisa que nós fizemos foi realmente trabalhar toda a área administrativa em home office, toda ela, toda administrativa. Realmente, o que ficou na planta trabalhando foram os operadores, a parte de manutenção. Dentro da manutenção, os coordenadores, né, das áreas trabalharam em home office também. Só a parte realmente que trabalhava, laboratório, manutenção e operação. Tomamos uma iniciativa principalmente, né, fechar o refeitório, tá certo? Que é muito importante, porque é uma área de contágio, uma área de associação. Nós fechamos o refeitório e nós preparávamos a comida lá dentro da fábrica mesmo, fechamos isso e distribuímos quentinhas, tá certo? E estendemos o prazo, né, o horário de refeição por 3 horas, tá certo? E a área de operação almoçava, depois havia 15 minutos de higienização, mas separados, né, com distâncias de mais de 1,5 metro de distância, não tinha filas. Era aquele momento de você se alimentar e sair. Não era um encontro social, porque geralmente no almoço você conversa ali não pode conversar, tem que realmente comer, fazer a higienização, e entrava a área de manutenção, depois então entrava a parte dos serviços que tinham lá na fábrica, né, que eram nossos contratados, tá certo? Então fizemos isso. Depois, quando nós vimos que o contágio estava se espalhando também nos ônibus, nós tiramos todo o nosso pessoal dos ônibus. Todos eles estão indo de táxi até hoje, tá certo? Nós nos organizamos, que a nossa preocupação é muito grande realmente. Na parte de operação, a gente praticamente proibiu que ninguém entrasse na sala de operação. Tá certo? Manutenção não podia entrar na sala de operação e separamos as pessoas que trabalhavam no painel daqueles que iam para a área. Tá certo? Foram algumas medidas que nós tomamos. Bom, claro, medimos a temperatura corpórea antes de entrar na fábrica, de cada uma das pessoas, todos os dias até hoje. Obrigamos a utilização de máscaras, higienização de álcool gel em toda a planta, sabe? Aquelas partezinhas, e também sabão, né? nos banheiros e tudo mais. Então, tomamos uma série de medidas muito importantes Mas isso teve algumas coisas interessantes. O que a gente notou ao passar do tempo, né? Isso foi logo em abril, que nós fizemos, em março, né? Foi na segunda semana de março, o que nós vimos é que as reuniões que nós tivemos por videoconferência, quer dizer, nós temos uma reunião de produção todos os dias às 10 horas.
E essa reunião ficou mais eficaz ainda do que quando nós estávamos presentes. Interessante. Nós nos organizamos um pouquinho, Fernando, tá certo? Colocando, por exemplo, todos os pontos mais importantes 1 hora antes, para todo mundo que participava. São mais de 20 pessoas na reunião de produção, porque tem operação, manutenção, supply chain, tem todas as áreas da planta, tá certo? Comercial, participa. Então, nós colocávamos os pontos mais importantes e vimos que a gente tratava, e dessas reuniões, saem sub-reuniões para tratar de determinados aspectos assim, específicos. Se reunia operação com manutenção para tratar de uma bomba e tal, e tal. E aí foi tudo isso virtualmente, na parte de home office, tá certo? E, claro, com contato com as pessoas que estavam na planta. Tá certo? Todas as reuniões nós fizemos dessa maneira. E a gente viu que realmente foi mais eficaz. E eu acho que isso está sendo um trabalho interessante. Outra coisa que foi importante também, que nós notamos, para mim pessoalmente, que eu perdia 2 horas e meia todos os dias para ir trabalhar. E esse tempo eu dedico hoje ao trabalho, a ficar com a minha família. Hoje eu almoço todos os dias com a minha família. Eu nunca fiz isso, né, durante o trabalho, tá certo? E realmente sou muito disciplinado, a gente tem que ter muita disciplina. Eu me levanto, eu vou ao banheiro, me faço a barba, me visto. Claro, não me visto nem de gravata, nem de nada, nem com roupa comprida, nem nada. Eu ponho uma bermuda, ponho um tênis e venho trabalhar. Trabalho, tenho os horários de trabalho, consigo separar bastante os horários de trabalho do meu horário pessoal, continuo fazendo. E geralmente eu trabalho até umas 11h30. 11h30 eu desço, tomo um café, como um biscoitinho, volto a trabalhar. Quando é 1h30, almoço. 2h30, volto outra vez a trabalhar, 2 horas. Dependendo, eu tenho reuniões algumas vezes às 2 horas, como hoje eu tive. E depois termino de trabalhar umas 5, 6h30, 5h30, mais ou menos, por aí. E está sendo mais eficaz, realmente está sendo mais eficaz. Então eu acho que isso não vai voltar, certo? Eu acredito, por exemplo, a própria Petrobras, ela anunciou ontem, entre ontem e hoje, que o teletrabalho vai ficar até o final do ano. Vai ficar até o final do ano. Então, isso muda, né? O comportamento empresarial, as indústrias estão vendo que isso é mais eficaz, realmente é muito mais eficaz. Porque não tem necessidade das pessoas irem até lá para se reunir. É claro que, de vez em quando, é necessário que a gente se reúna, mas mais socialmente, mesmo para olhar no olho, conversar, bater um papo, porque as reuniões que nós temos discutido assuntos bastante sérios, muito importantes para a indústria, tá certo? E tudo isso feito por videoconferência. Outra coisa que eu achei fenomenal também é que, pelo menos uma vez por mês, eu ia a São Paulo, porque eu presido lá a Comissão de Economia e Competitividade da Biquim, e sou conselheiro da Biquim. E eu ia pela tarde, dormia no hotel, chegava às 11 horas no hotel, mais ou menos, dormia. No dia seguinte acordava muito cedo, porque eu ficava um período grande sem olhar os e-mails, tá certo? Então, antes das 9, quando começava, eu tinha que ter visto todos os e-mails, desde as 4 horas da tarde do dia anterior até lá. E hoje eu faço tudo isso por videoconferência. E mais interessante, a assiduidade do pessoal, tanto da Comissão de Economia como do Conselho, é muito maior. É muito maior. A presença do pessoal é muito maior. A gente discute assuntos de uma maneira muito organizada, Fernando. Então, eu acho que isso não tem volta. E, claro, isso tem um impacto bastante grande na indústria. O comportamento social e o comportamento empresarial, ele vai ter um impacto nas indústrias. Nas indústrias, por exemplo, hoje eu vejo algumas famílias que têm 3 carros. Com tudo isso, não tem muito sentido. Você pode ter um carro no máximo, tá certo? E algumas pessoas, né? Eu nem tenho carro, eu tenho um carro da indústria, só da empresa. Eu tenho carro. Minha família inteira não tem carro. Então, claro, essas coisas vão se transformando, as resinas fenólicas vão ser menos vendidas, né, para os plásticos dos carros. Eu estou mostrando isso do ponto de vista do impacto que tudo isso tem. A parte de refino vai ter um impacto muito grande, porque eu acredito que daqui para frente, mesmo com a volta à nova normalidade, tá certo? O consumo de combustíveis fósseis não serão os mesmos. Eu acredito, assim, com muita certeza, que tanto o petróleo como o gás ele vai ser voltado mais para as matérias-primas petroquímicas e não como energia. A sustentabiliddo do mundo, né, do nosso globo, ele vai melhorar bastante, porque a gente não precisa... É interessante, eu me lembro, o Presidente Negro de Monteiro Lobato, um livro muito antigo, né, eu li muitos anos atrás,
E tem uma parte dele que eu me lembro muito bem, que ele dizia o seguinte, né? Naquela época, ele foi escrito em 1920 ou 30, por aí. O livro foi escrito nessa época. E ele achava, e a história do presidente negro é interessante porque o cara sofre um acidente, conhece uma pessoa muito rica, e essa pessoa muito rica, ela tinha uma máquina do tempo, tá certo? Isso foi em Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. E ele disse que dentro dessa história muito lúdica, né? É o único romance de Monteiro Lobato, tá certo? Ele disse o seguinte, que as pessoas, elas não precisavam ir todos os dias ao trabalho. Elas podiam trabalhar por rádio, né? Naquela época não tinha internet, né? Então era por rádio. E aí isso ficou na minha cabeça até hoje, né? Porque eu achava, e realmente eu acho, isso está se verificando facilmente, tá certo? As aulas, por exemplo, hoje eu vejo meus sobrinhos tendo aulas. Será que é necessário efetivamente ter aqueles gastos enormes em construção civil, né? Para abrigar aqueles alunos todos na sala de aula, tá certo? Será que não é mais, se a gente se aprofundar um pouco mais e fazer algumas aulas, por exemplo, online, que são mais lúdicas, que tenha bastante, como eu digo, participação dos alunos, será que isso não é mais interessante? Né? Você coloca filmes, YouTube, você vai aprendendo, não é aquela aula que você vai com giz, escrevendo, ou então com slides ou PowerPoint, não vai. Eu acho que não precisa realmente isso. Eu acredito isso. Tá certo? Eu estou fazendo um curso de Python, né? Por exemplo, para me aperfeiçoar um pouco em linguagem de Python e R, e eu vejo perfeitamente todas as ferramentas dentro da própria internet. Tá certo? Não há necessidade disso. E às vezes, quando eu tenho uma dificuldade, eu ligo o YouTube e aprendo. O cara coloca lá no YouTube e eu aprendo facilmente. Tá certo? Então, tudo isso eu acho que não é tão não importante. Então, isso vai trazer uma série de consequências para a indústria química. Tá certo? Não digo só para a indústria, mas a indústria química. Algumas indústrias vão prosperar bastante, outras não. Tá certo? E também os empregos. É por isso que você é professor, né? Então eu acho que todos devem estar sempre estudando. Eu estudo até hoje. Estudei, fiz o curso de pós-graduação aqui em ciência de dados, né? Um curso de especialização em ciência de dados, tá certo? Agora, porque eu achava que a ciência de dados é o futuro nosso. Tá certo? Se você conhecer sobre inteligência artificial, machine learning, né? Aprendizado de máquina, supervisionado, não supervisionado, banco de dados, tudo isso, linguagem Python, linguagem R, certo? Isso é fundamental para o futuro. E sempre estudar, sempre aprender. Então, aquelas pessoas que têm uma certa competência técnica, ela tem o seu futuro garantido. Agora, aquelas que não têm, terá muita dificuldade no dia a dia, no trabalho. Mas muita dificuldade mesmo. Eu falo isso muito com meus sobrinhos, né? Eu falo, rapaz, você tem que estudar de qualquer maneira, você tem que encontrar uma coisa que te fascine. Tá certo? A engenharia química, não, eu sou fascinado pela engenharia química e pela inteligência artificial. São duas coisas que me fascinam. Porque na engenharia química você pode trabalhar em química orgânica, química inorgânica, físico-química, química de superfície, catálise homogênea, catálise heterogênea, certo? Você pode ser um engenheiro de produção, você pode ser um engenheiro químico de projetos, tá certo? Você pode ser o que você quiser. Tendo a engenharia química, você pode ser o que você quiser. Estava comentando isso hoje com o meu pessoal. Então, eu acho que... Porque, além disso, os custos diminuíram, fazem com que a nossa empresa, dessas tomadas de decisões que nós fizemos, por exemplo, quando nós convertemos, nós tínhamos 5 turnos na planta, de 8 horas. Aí nós trocamos para turnos de 12 horas. Tá certo? Turnos de 12 horas. Então, 2 turnos por dia apenas, para fazer 24 horas. Por que isso? Porque o tempo de exposição nas trocas de turno, quer dizer, no caminho, na ida e na volta dos operadores, era menor. E outra coisa que a gente não sabia e que aprendeu com isso, que também, para a segurança da planta, é melhor. Porque quando menos troca de turno, você tem menos aqueles lapsos de comunicação que existem entre os turnos. A coluna fica mais estável, tá certo? Porque você tem 2 turnos trabalhando. E, além do mais, para os operadores, foi interessante também, porque eles não tiveram nenhuma perda financeira, tá certo? Que isso é muito importante. E, além do mais, eles têm uma folga maior. Eu acredito que eles estejam mais contentes com isso do que estavam por turno de 8 horas. E, para a empresa, ela se torna mais competitiva, porque tem menos off-spec,
tá certo? Tem menos produtos fora de especificação, tem menos, sabe, tem menos problemas operacionais. Então, eu acho que isso que nós tivemos que implantar teve um trabalho bacana mesmo. E foi muito rápido. Nós pensávamos em fazer isso ao longo a médio, pouco a pouco. E eu hoje não voltaria mais com administrativo para trabalhar na fábrica. E nós pensávamos, veja só, nós pensávamos o seguinte: vamos fazer um administrativo lá em Salvador para o pessoal trabalhar. Tá certo? Não precisa. Porque eu acho que precisa ficar. Não precisa você ter um administrativo lá na planta. Claro que existem aqueles momentos em que você precisa de um trabalho participativo, cooperativo. Quando a gente não pode fazer isso através das videoconferências, que a gente faz, porque consegue fazer, de vez em quando é bom a gente ter um contato pessoal, né? Ver as pessoas, conversar com elas. Mas nem tanto para o trabalho, tá certo? Eu acho que é mais social que a gente precisa, e conhecer nossas pessoas, né? Conversar um pouquinho com tudo isso. Então, essas coisas não vão voltar. E isso muda completamente o comportamento empresarial e também o comportamento social das pessoas. E essa mudança de comportamento, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa de risco, eu tenho 64 anos, tá certo? Então, eu não vou ao supermercado, eu não vou comprar frutas, eu faço tudo isso por internet. E algumas vezes a gente notou que está ficando mais barato. Porque quando eu ia lá, eu comprava algumas coisas desnecessárias, tá certo? Que não precisava e até se estragava. E eu hoje faço uma listinha, vou e faço, tá certo? Tenho 3 ou 4 supermercados que eu vario um pouco, tá certo? E consigo comprar tudo, inclusive as frutas. Hoje foi o dia das frutas, chegaram as frutas todas aqui, tá certo? Tem uma feirinha, o cara da feira, já tem o WhatsApp do cara da feira, o cara foi só a listinha dele, e ele me traz aqui em casa. Eu pago o deslocamento, tá certo? E me sai mais barato isso. Então, essas maneiras de trabalhar, esse comportamento social vai ter um impacto muito grande na indústria, porque vai ter no consumo. Vocês já imaginaram como o delivery aumentou? A Amazon não está conseguindo contratar todas as pessoas necessárias para fazer as entregas. Ela não está conseguindo contratar. Ela não consegue, porque a demanda foi tão grande depois do Covid-19 lá nos Estados Unidos, por exemplo, que ela não consegue fazer isso. Eu estava vendo aqui hoje, só de curiosidade, uma coisa, era os espaços, né? Os custos, né? Dos escritórios. O maior custo dos escritórios é em Hong Kong, $265 por pé quadrado, não é metro quadrado, por pé quadrado por ano. São Francisco, os maiores é Beijing, 182, e London, quer dizer, Londres, 181. Quer dizer, isso é muito caro. Quer dizer, vai reduzir isso, porque você não precisa de escritórios tão grandes, tá certo? Você não precisa de escritórios tão grandes com tantas pessoas a alugar. Quer dizer, torna as empresas mais competitivas, com menor custo fixo. Uma outra coisa que eu achei interessante, eu peguei lá na Fundação Getúlio Vargas, anotei aqui, ela tem uma pesquisa que foi realizada entre 13 e 17 de abril de 2020 sobre videoconferências, tá certo? Sobre trabalho em casa, home office. 56% teve muita dificuldade e dificuldade moderada, tá certo? Para separar aquelas atividades profissionais e pessoais, tá certo? Mas é uma questão de disciplina, tá certo? Isso é só uma questão de disciplina. 45,8% aumentou a carga de trabalho, 31% mantiveram a mesma carga e 23% diminuiu. Agora, o que mais me assombrou foi com relação a manter os horários equilibrados de trabalho, descanso e lazer. Ele comparou a geração Z, entre 1900 e 2010, as pessoas nascidas entre 1995 e 2010, a geração Y, entre 1980 e 1995, e a geração X, 1960 e 1980, e os baby boomers, né? Que é a minha, de 1940 a 1960. Você sabe de uma coisa, aqueles que melhor tiveram desempenho, 47,4% de baby boomers disseram que consegue separar bem. Enquanto que a geração Z, que é de 1995 a 2010, 13% só disse que estava bem. Ou seja, as pessoas da nossa geração, Fernando, foram aquelas que conseguiram se adaptar melhor a isso. Eu acho que também é por causa da interação, né? Quando você é jovem, você quer ter o contato físico. Não tem jeito. Você vê
né? Você tem que estar mais próximo das pessoas. A gente já está mais tranquilo, eu diria, mais tranquilo. Agora, uma outra coisa que me assombrou também é aquelas do trabalho das multinacionais. Manter a produtividade, 49,6% das pessoas que trabalham nas multinacionais conseguiram manter. Já aquelas que trabalham em não multinacionais, empresas, só 42,7%. Achou fácil manter a produtividade. E o que mais me assombrou foi as startups, que só 32,5% conseguiram manter a produtividade. Eu acho que isso foi devido principalmente ao mundo, que muda muito, e as startups não têm aquela capacidade de se adaptar mais rapidamente. Tá certo? Porque, claro, é uma startup, não é uma multinacional que tem tudo isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para contar para vocês. Né? Eu acho que o impacto vai ser grande. Eu acho que determinadas empresas vão diminuir bastante a sua demanda. Por outro lado, outras vão aumentar bastante a demanda. Outros tipos de negócios, tá certo? Vão surgir. Isso mudou muito. Tudo aquilo que a gente via, né, das compras, a telecompra, aquilo ali explodiu, tá certo? Explodiu. Porque hoje você não compra. Antigamente, há 5 anos atrás, eu acho que eu não comprava quase nada por internet. Tá certo? Hoje eu não compro nada que não seja por internet. Nada. Até a comida eu estou comprando por internet. Tá certo? Até a comida, todos os dias eu compro pela internet. Faço supermercado 2 vezes por semana por internet e está funcionando bem, está saindo mais barato. É. O que é interessante é isso. Então, para essa adaptação do mundo, 2 coisas são muito importantes. Educação. Educação, tá certo? E capacidade técnica. E quando você tem capacidade técnica, você se adapta mais rapidamente ao mundo. Esses jovens terão realmente que estudar mais, trabalhar mais e melhorar um pouquinho a sua capacidade, né, técnica para se adaptar a esse novo mundo. Tá bom? Então, é mais ou menos isso, Fernando. Eu acho que eu falei já demais, né? Deixa o pessoal perguntar, né? Não, primeira pergunta que o pessoal está fazendo é o seguinte: tudo bem, eu vou trabalhar de home office. Agora, a conta de internet, energia elétrica, todos esses custos são por minha conta. A empresa não deveria colaborar com esses custos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que deve colaborar sim e deve ter o adicional do seu salário, do custo desse negócio. Tá certo? Por exemplo, quando nós temos o adicional de turno lá na fábrica, né? Que é aquele período que a gente paga na troca de turno, tá certo? Aquele período que a gente paga na troca de turno. Como a gente diminuiu o número de turnos por mês, de troca de turno, se a gente fosse obedecer aquilo, a gente ia diminuir o salário das pessoas, dos operadores. A gente disse, não, isso aí não tem impacto. A gente mantém o que nós estávamos pagando, porque eles não têm nenhuma responsabilidade sobre essa troca que nós estamos fazendo. Então, eles não podem perder o poder aquisitivo deles por causa dessa troca. Tá certo? Então, nós fizemos isso. Tá entendendo? Você sabe que tem aquele períodozinho entre a troca de turno que a gente paga um valor adicional por isso. Então, eu acho que as empresas devem realmente levar isso em consideração quando você paga o salário. Sim. Você, quando paga o salário de um vendedor, por exemplo, que andava de carro, você tinha o carro do cara e tinha também a gasolina, você tinha também as despesas dos hotéis, tá certo? Você já imaginou, falando nisso, você já imaginou quanto eu não estou economizando para não ir a São Paulo pelo menos 2 vezes por mês? Eu tinha as passagens aéreas que estavam caríssimas, tá certo? Caríssimas. Tem o hotel, tem os táxis, tem a alimentação, tá certo? Sim. Fora. Então, isso faz com que a empresa seja mais competitiva, tá certo? É muito importante isso. E, sendo mais competitiva, ela consegue baixar os preços e fornecer mercadorias a um preço melhor, mais competitivo. E, com isso, todo mundo ganha. Mais eficaz, mais eficiente. Ninguém perde. A segunda pergunta aí: qual a visão de vocês quanto à indústria 4.0 nessa pandemia? Fundamental, porque, Fernando, eu não sei você, mas eu acho que, por exemplo, lá na planta, né, nós estamos tomando uma série de iniciativas de transformação digital, tá certo? Temos até inclusive uma startup trabalhando conosco lá. E nós conseguimos nos adaptar em 2 semanas praticamente, porque nós tínhamos computadores robustos, telefone
tá certo? Para as pessoas chaves, tá certo? Telefone, computadores, e a gente conseguiu se adaptar. E tínhamos um software, tinha uma assistência boa, tá certo? Então, agora a transformação digital não é só os computadores, né? Não é só isso. A transformação digital, para mim, são mais as pessoas, a cabeça das pessoas. É uma transformação humana, tá certo? Temos que mudar a cabeça das pessoas com relação a trabalhar diferente, tá certo? Do que nós estávamos trabalhando. Claro que nós temos todas as ferramentas, né? Nós hoje nas fábricas, né? Na nossa fábrica e também em uma grande parte das fábricas, nós temos todos os analisadores online. Então, hoje um analista nosso, ele não é um analista químico, eu nem sei como se chama, porque ele tem conhecimento de automação, de eletricidade, de programação, tá certo? Ele tem várias especialidades além da química. Nós transformamos todas as análises químicas em físicas. A única análise química que nós fazemos, que também é online, é índice de bromo e número de bromo. As demais todas são físicas, praticamente. Todas físicas. Então, isso nos proporcionou fazer uma automatização das análises. Tá certo? Porque a análise química é mais difícil de você automatizar. Tá certo? Mas análises físicas, não. Então, é isso. Eu acho que a transformação digital ela é fundamental nesse processo. As empresas que já tinham um certo grau de avanço na parte de transformação digital, elas tiveram uma certa vantagem nessa adaptação muito rápida. Tá certo? As que tiveram menos automação, tá certo? Menos banco de dados, né? Menos tudo isso que envolve a transformação digital, ela agora, claro, a gente está indo para uma transformação melhor ainda. No futuro, a gente vai usar tablets dentro da própria planta, a prova de explosão, especiais, tá certo? Nós temos agora o livro de turno eletrônico, tá certo? Então, uma série de outras coisas que a gente vai se adaptando e vai tornando os nossos trabalhadores muito mais eficazes, porque não precisa fazer o que fazia antigamente. Hoje, é incrível isso. Eu me lembro, né, quando eu comecei a trabalhar na DETEM, que tinha os engenheiros que iam na planta tomar medidas de todos os instrumentos. Hoje, essas medidas todas vão para o pai, do pai, eles vão para vão para um outro sistema, e desse sistema vai para um data lake, onde todas as empresas do grupo, todos os dados da empresa do grupo vão para lá. Quando a gente quer fazer uma análise, por exemplo, um aprendizado de máquina supervisionado, a gente baixa os dados, elimina aqueles dados que a gente não quer, tá certo? Encontra um modelo, tá certo? E pode modelar, por exemplo, um grupo de colunas, tá certo? Como nós já fizemos, tá certo? Os ganhos são pequenos, nesse caso, no nosso caso específico, os ganhos foram muito pequenos, e porque efetivamente as nossas colunas já estavam muito otimizadas, tá certo? Então não teve, né, um ganho tão grande assim. Uma perturbação. Imagina, como? Não, é isso mesmo, não teve uma perturbação fora do... Imagina se a gente, por exemplo, nós temos um reator que precisa ser muito otimizado. Se a gente encontrar um modelo matemático que otimiza aquele reator, o ganho vai ser violento, porque uma das nossas matérias-primas tem mais ou menos 50% do nosso custo de produção. E essa matéria-prima se craqueia se a gente não trabalhar direito. Tá certo? Então, já imaginou isso? Se a gente consegue otimizar 5%, 10% desse processo, muito coisa, né? Quanto a gente não fica mais competitivo? Muito mais. Não é? Ok. Será que o ser humano tende a se acomodar e procurar o mais imediato e, portanto, voltará praticamente ao normal, ao que era antes? Eu acho que uma parte sim, uma parte não. Em parte sim, uma parte não. Eu acho que isso aí mudou definitivamente para nós. Eu acredito que já tenha mudado definitivamente porque as empresas precisam ser mais competitivas. Estou falando do ponto de vista industrial, tá certo? Elas precisam ser mais competitivas. E aquelas pessoas que têm uma certa familiaridade com os dados, que têm mais familiaridade com a comunicação, tá certo? Hoje, que é importantíssimo, e tem um poder assim de adaptação muito grande, elas vão ter muito mais êxito do que aquelas que são mais, eu digo, mais difíceis de se transformarem. Tá certo? Então, eu acho que a gente tem que mudar. Tem que mudar porque não tem outro jeito. Não é porque a gente queira, não. É porque está mudando e já mudou. Tá certo? Então, essa pergunta é importante.
Eu já pensei sobre isso também, mas eu acho que vai mudar. Vai mudar. E está mudando. Imagina, você hoje faz alguma coisa sem seu telefone, Nada. né? E eu me lembro muito bem que meu telefone, o primeiro telefone que eu tive era um cebolão desse tamanho, grandão, com uma antena enorme, né? E que hora funcionava, a bateria descarregava muito rápido, né? Então hoje a gente não faz mais nada sem o telefone. O telefone não é um telefone, é um supercomputador. Isso. Hoje o telefone é um supercomputador. Com o telefone hoje eu aprovo as coisas na fábrica, eu faço o que quiser. Com o iPad, então, nem se fala. Tá certo? Porque tem uma tela maior, né? É só questão de ter uma tela maior ou menor. Né? Para mim, por exemplo, é melhor que tenha uma tela um pouquinho maior. Hoje eu estou usando um iPhone 8, mas já estou com desejo de ter um iPhone um pouquinho com uma tela um pouquinho maior, né? Porque, 11, claro, a gente vai 12, né? 13, 14 que vai surgir aí. só porque por questões mais de conforto, né, que a gente tem. Mas você voltaria hoje a não trabalhar com telefone? Não tem como. Não tem isso, não tem sentido mais isso, É. não é? Hoje não. Eu estou fazendo essa apresentação aí com você, essa live aí, pelo telefone meu, porque é no Instagram, né? No Instagram a gente não tem outra maneira de fazer. Só para dar uma dica a você, na televisão tem o Oba Box para velhinhos, que tem a letra e tem um celular enorme. Eu estou pensando em comprar um do Oba Box. Opa, box. Mas aí a pergunta é: se a vacina do Covid-19 for produzida, você acha que o mundo vai voltar às práticas do passado, já que o ser humano tem a tendência de não sair da sua zona de conforto? Eu acho que não, porque eu acho que eu estou numa zona mais confortável do que eu tinha antes. Por exemplo, eu estou muito mais confortável. Hoje eu estou muito mais feliz trabalhando aqui. Porque hoje nós estamos produzindo a mesma coisa, até mais do que nós produzíamos anteriormente, com maior eficácia, tá certo? E com maior prazer. A única coisa que eu sinto um pouco realmente é sair para ir tomar uma coisinha, conversar com os amigos, porque isso o Covid-19 realmente me proíbe fazer. Mas eu trabalhar em casa, eu acho que não abandono mais isso. Sim, com certeza. Então, eu acho que mesmo com a vacina, essas práticas que nós fomos obrigados a implantar em uma semana e aperfeiçoar em poucas semanas, tá certo? Não vamos deixar de fazê-las, não. De utilizá-las. Eu também acredito nisso. Você acredita que a indústria pode chegar ao ponto de ser completamente automatizada, com engenheiros monitorando de home office ou o pessoal de manutenção operando robôs de longe? Eu acho que sim. Eu falo isso para o meu pessoal lá na fábrica e ninguém acredita, mas eu acho que sim. Eu acho que no futuro a gente vai poder fazer isso. Eu não sei se vocês viram um robô que tem puxa vida, tem um YouTube muito bacana que é aqueles robôs que tem da... Eu esqueci o nome agora, mas são os robôs completamente automatizados. Eles fazem tudo, tá certo? Inclusive imitam o homem, pulam, dão volta, rodam, fazem tudo isso. Eu acho por que não isso, né? Uma coisa que aconteceu lá na fábrica, nós tivemos um problema com benzeno, tá certo? Nós tivemos um problema com benzeno e nós achamos que era mais seguro, tá certo? Tirar o pessoal da sala de operação. Não houve nada de mais, mas por precaução, nós tiramos a pessoa da sala de operação e levamos ele para o administrativo. E eles continuaram operando a planta do administrativo sem parar em nenhum momento. Legal. Ficou tudo vazio. Legal. Ficou tudo vazio. E nesse dia eu pensei, poxa, se eu trouxe para administrativo, posso fazer para Salvador. Sim. É só uma questão de linha a mais. Claro que dentro da tecnologia atual é impossível, porque eu preciso do operador para fazer as manutenções das bombas. Eu não tenho selos mecânicos que são resistentes, tá certo? Eu ainda não tenho uma manutenção prescritiva, que é um passo a mais da preditiva, que vai me dizer exatamente quando uma bomba vai quebrar. Tá certo? Nós estamos caminhando para isso. Com a inteligência artificial, nós estamos caminhando para predizer exatamente quando o selo mecânico vai romper. E isso facilita, porque aí já imaginou se eu posso saber exatamente quando uma bomba vai estragar, quando ela vai romper, eu
não tenho spare parts dentro da fábrica, eu posso comprar só para aquela semana, já faço a programação, não tem horas extras, não tem interrupção de produção, porque eu posso prever tudo isso, tá certo? Já imaginou a economia que nós podemos fazer quando nós tivermos efetivamente uma manutenção prescritiva, em que a gente pode prescrever todo o desempenho da bomba, Com os equipamentos certeza. rotativos? Já imaginou nisso? Eu acho que a transformação digital vai nos levar a isso paulatinamente. Paulatinamente, não. Eu acho que a evolução dos telefones que nós tivemos nos últimos anos, os portáteis, você imagina alguma coisa parecida com isso? A gente fazer todos os pagamentos por telefone, por relógio? Tá certo? Já imaginou? Eu acho que isso chegou tão rápido, por que não chegar na fábrica também? Sim, com A certeza. tecnologia é a mesma. O Verdade. conhecimento é o mesmo. É tudo isso o quê? Supervisionado, não supervisionado. Machine learning. Ou classificação, Sim, ou você fazer um histórico. sim, E com esse histórico fazer um modelo e adaptar o modelo. sim. Você tem um histórico bem representativo, ou você pode fazer um modelo matemático. Existem vários modelos que se adaptam rapidamente e com isso você pode prever. Com 92. É interessante, esse trabalho que eu fiz na universidade, eu consegui prever de todas as obras de Machado de Assis, com 92% de certeza, qual eram as realistas e qual eram as românticas. Muito Com bom. 92% de certeza. Claro, foi um trabalho de TCC, foi um trabalho muito simples, tá certo? Eu poderia ter me aprofundado muito, mas, poxa, um trabalho de TCC é um trabalho de TCC, não é uma tese de doutorado, tá certo? É diferente, né? O nível de informação que você precisa é outro, e o nível de precisão é outro. Mas eu poderia ir além, muito mais além disso, tá certo? Mas, claro, tudo tem seu tempo e seu espaço. Não, com certeza. Aqui é uma pergunta. A segurança operacional da indústria foi afetada pelo afastamento social? Absolutamente. Essa é uma grande preocupação nossa, né? É a maior preocupação porque a segurança é o nosso principal valor. Nada disso que eu conversei até hoje tem sentido se nós tivéssemos um acidente na fábrica. Graças a Deus, os nossos níveis de segurança, tá certo? São bastante elevados, tá certo? E nós dizer que estamos bons em segurança, eu nunca digo isso porque a gente tem muito que aprender. Tem muitas lições aprendidas ainda para aprender. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Mas esse realmente nós temos todas as nossas reuniões, nós começamos com segurança. Todas elas, contando uma lição aprendida que houve dentro da fábrica ou fora dela, em outras empresas, tá certo? Para que a gente não se repita. Então, eu acho que tudo isso que a gente está fazendo não teria nenhum sentido se a gente fosse em detrimento da segurança. Com Absolutamente. certeza. Outra pergunta. Você acha que haverá maior nível de desemprego a partir de agora? Eu, momentaneamente, talvez tenha, mas a sociedade se ajusta muito rapidamente. Tá certo? Nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial. Eu acho que essa deve ser a quinta, né? Sabe? Porque foi muito rápida. Claro, é o que eu comentei com você, Fernando. Eu acho que as pessoas que têm maior nível técnico, maior capacidade técnica, se adaptarão mais rapidamente às novas tecnologias e às novas formas de trabalhar. Aqueles que têm menos capacidade, menos conhecimento técnico, terão mais dificuldades. Agora, a gente não pode esquecer também que a humanidade está ficando mais velha. Tá certo? Ela está ficando mais velha. Então é preciso das pessoas para cuidar dos velhos. Tá certo? Coisas que a máquina não fará nunca. Porque precisa de amor. Tá certo? Quando você faz um trabalho com amor para cuidar dos velhos, outros trabalhos também, como médico, tá certo? As técnicas de transformação digital facilitarão na identificação e no diagnóstico, para diagnosticar as enfermidades, as doenças. Mas não ajudarão jamais aquele tratamento que a gente tem, humano. Né? Isso aí a gente não pode deixar de lado. Agora sim, eu não tenho dúvida, a inteligência artificial ajuda hoje muito já na identificação das doenças, tá certo? E qual tratamento a se fazer naquelas doenças. E qual é o nível de certeza que a gente pode ter para que a pessoa fique boa. A gente já sabe isso. Sim, sim. Tá? Isso já se faz muito, principalmente em oncologia, tá certo? Em imagens, tá certo? Com imagens, tá certo? Eu tenho um amigo meu,
que é um gênio, né? Um cara muito jovem, né? Não tem nem 30 anos, mas que eu conheci lá na faculdade, que o cara é muito bom nesse negócio, mas muito bom. E a tese dele, o TCC dele, foi em imagens, justamente por isso. Certo? Mas só em cima disso. A outra pergunta é o seguinte: e o professor vai ser extinto? O que é que você acha? Absolutamente. Nunca. Nunca. Porque, veja só o que acontece. Vai ser sim aquela forma de dar as aulas, tá certo? Antigamente era uma forma mais expositiva, né? Você chegava lá e dizia, olha, aqui a equação desse ADT é igual a menos K sobre RT, e ficava toda aquela explicação lá, explicava tudo mais. Hoje, o estudo é diferente. O professor ele tem que fazer um grupo de trabalho. Hoje nós vamos estudar sobre taxa cinética de reação. Vamos fazer uma pesquisa, vamos trabalhar, o que vocês encontraram, o que é, e aí ele vai, os alunos vão aprendendo, vão estudando. Só um exemplo. Então muda a coisa. Agora o professor tem que ser diferente. As aulas por vídeo serão diferentes. Não serão aulas expositivas, simplesmente uma cópia daquilo que a gente tinha na sala de aula. Tem que ser um trabalho em grupo, tá certo? Vamos desenvolver um determinado tema, tá certo? Vamos fazer um determinado projeto, tá certo? E com isso a gente abrange várias técnicas ou várias disciplinas, né? E estuda aquelas disciplinas. Certo? Então, assim é muito mais engraçado, é muito mais divertido, muito mais lúdico, né? Muito mais bacana isso. Eu também acho. Eu fui umas 2 vezes na DETEM, 3 ou mais, e no tempo que eu trabalhei no polo petroquímico, né, de 86 a 91, a 92, começo de 92, e vi uma diferença brutal, né? Que é o sucateamento do polo petroquímico. Eu achei muito feio, muito mal cuidado. Foi minha percepção, que quando eu vi o que está acontecendo com o polo, né? Minha pergunta é, será que o polo de Camaçari tem condições para essas mudanças? Eu acho que sim, eu acho que tem sim, as empresas estão mudando. Claro, com o passar dos anos, né, as escalas se modificaram. Empresas que tinham uma escala menor ficaram menos competitivas e tiveram que fechar, porque não dá. Outras tecnologias foram sendo criadas, tá certo? Isso não é questão. Eu acho que as empresas elas nascem se elas não evoluem, né, na parte tecnológica ou não estão vendo como anda o futuro, tá certo? Eu tive uma reunião com o João Furtado, que é um professor da universidade, um economista, que falou: olha, Zé Luiz, o assunto dele é o seguinte: coloca na sua fábrica uma pessoa só para olhar o futuro, para ver para onde vai, porque talvez isso possa ser de vida ou morte para o seu negócio, tá certo? Porque é preciso ver para onde vai o mundo, quais são o que o mundo está evoluindo tecnologicamente, o comportamento social, o comportamento empresarial, tudo isso junto, para onde a gente vai? Porque, quiçá, determinados tipos de plástico não precisam ser mais utilizados. Então, essas empresas que fazem aquele plástico, já não, outros não, outros vão ser mais demandados ainda. Eu espero que a gente possa usar muito detergente, tá certo? E que nenhuma empresa fabrique um tecido que não precise ser lavado, tá certo? Demore um pouquinho mais para ser fabricado esse tecido, tá? Porque nós vendemos matérias-primas tensoativas para limpeza, tá certo? Então, eu espero que sim, mas estamos de olho nisso, tá certo? O dia que uma empresa de fios, né, a Ródia, por exemplo, que fabrica fios, tá certo? Fabrica tecidos, fios para tecido, ela fabricar um tecido que não precisa ser lavado, isso impactará drasticamente no nosso negócio. Tá certo? Tá certo? Então a gente tem que estar de olho nisso. Será que a gente pode evoluir para outros tipos? Será que outros tipos de tensoativos, como álcools, não só o linear alquibenzeno, mas outros álcools seriam melhores, mais adequados? Para limpeza de pele e tudo mais, tudo isso evolui ao longo do tempo. Nós temos que estar ligados nesse negócio. Inclusive as empresas lá de fora, eu estava outro dia, quando eu ministro aula de engenharia de processo, tem uma etapa, né, do curso que é a parte de pensar, né, que a gente chama síntese de processo, que é a parte de criatividade que o engenheiro, né? Eu sempre recomendo aos meninos isso, ó, aqui que está a área do futuro do engenheiro químico, a área de pensar.
porque vai ser tudo automatizado, então vai ter que pensar e descobrir o que vai acontecer no futuro, não tem jeito. Com certeza. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Que segmento será mais ou menos alterado pelo Covid-19? Eu acho que, por exemplo, a, as entregas por internet, o comércio, né? O comércio online, vai ser muito impactado. Foi muito impactado. Né? Foi muito impactado. Hoje você não conhece nenhuma grande empresa assim que vende eletrodomésticos que não venda por internet. Todas aquelas que não vendiam fecharam. Tá certo? Fecharam. Então hoje você tem vários exemplos aí, não vou nem enumerar, porque isso aí você compra tudo, você vê, olha. Você vai na loja para olhar, talvez, para ver como é que é o negócio fisicamente. Tá certo? Uma máquina de lavar prato, você vai para olhar e tal, mas, na verdade, você compra por internet. Porque é mais barato. Sim, É mais barato. sim, Aí você chega lá para o vendedor e eu não posso fazer o preço da internet. exatamente. Aí você vai e compra por internet. Ele entrega em menos de uma semana. Eu comprei um monitor, que o meu queimou, né? E sabe quem veio me entregar? Foram esses rapazes dessas entregas online. Porque a própria empresa não tinha uma entrega online. Então, ela tem essas empresas como Uber, Rappi, Sim, sim, tudo sim. isso, foram um deles que veio entregar aqui em casa. É mais simples. É mais simples. Então, mudou, a coisa mudou. Tá certo? Antigamente, um supermercado tinha uma frota de caminhões. Hoje, nem pensar nisso. Tá certo? E hoje, aquela loja, realmente, que está faturando muito, é aquela loja que tem zero inventário. Que ela conecta você ao fabricante com aquele que deseja comprar. É zero de inventário. Essas são as empresas que têm maior, quer dizer, trazem maior retorno ao acionista. A Google, a Facebook, essas empresas todas de tecnologia, elas dão 9 vezes mais retorno aos acionistas do que as petroquímicas. Muita coisa. É muita coisa. Uma pergunta aqui, eu acho que você já respondeu, mas o consumo de combustível será reduzido significativamente? Eu acho que sim. Eu acho que o futuro sim, porque a gente não vai precisar se locomover muito e, além do mais, a gente não vai ter carro. A gente vai ter um meio de locomoção, tá certo? Confortável e seguro, tá certo? É, Vamos evoluir para esse modo. Eu acho que não precisa ter carro, tá certo? Eu, quando era jovem, né? É interessante, quando eu era jovem, né, tinha assim 16, 17 anos, meu sonho era ter um carro. Puxa vida, eu tenho que ter um carro. Aí eu ganhei um carro do meu avô. Meu avô podia comprar e me deu um carro. Aquela vontade, aquele prazer passou em 2 semanas. Depois aquilo muito, chegou, passou assim. Aí eu falei, pô, aquele desejo todo, aquela excitação toda, aquela coisa toda de ter dirigindo um carro, acabou. Agora é o meio de locomoção que eu tenho. é, Tá certo? Eu acho que esses jovens agora, essa da geração Z e Y, eles não pensam em ter, não é prioridade. Na nossa geração era prioridade o carro. Eu, quando fiz 18 anos, no dia 21 de fevereiro, eu fui fazer o meu título de eleitor, para eu poder entrar numa escola de autocarro. Fiz 18 anos, no mesmo dia eu fui. Hoje, o jovem não está nem aí, cara, para carro. Ele quer sim se locomover, ele quer sim encontrar a namorada, ele quer sim encontrar os amigos, tá certo? E além do mais, vai para um barzinho, ele volta de Uber. de Uber, ele volta de 99, ele volta de Cabify. É, com certeza. A pergunta aqui, Zé, o que fazer com os milhões de desempregados que não têm as competências necessárias para este, aspas, novo mundo tecnológico, fecha aspas? Eu acho que o mundo se adapta. Vai ser Eu me preocupo muito com isso, porque principalmente para o Brasil, tá certo? Quando você vê Salvador, quando você vê São Paulo, menos, muito menos, tá certo? Mas também a gente vê. Agora, quando eu vejo Salvador assim, eu me preocupo muito, porque realmente tem um. E os jovens também. Os jovens de hoje, nem todos estão assim com muita vontade de estudar, de se aprender e ter uma capacidade técnica.
Tá certo? Então, é obrigação nossa, né? Mostrar a eles a importância disso para que se adaptem à nova vida, tá certo? Para que tenham uma qualidade de vida melhor. O mais importante não é ter dinheiro, é ter qualidade de vida, tá certo? É você poder usufruir das coisas boas da vida, porque você não pode ter... Não adianta você ter 10 carros, porque você não anda em 10 carros ao mesmo tempo. Você não adianta ter 2 iPads, porque você não anda num iPad, 2 iPads ao mesmo tempo. Você tem um, então deixa esse aí mesmo. Já está durando já uns 4 anos. Pô. Quando ele pifar, eu compro outro. Então, Exatamente. isso é qualidade de vida, isso é coisa que a gente tem. Então, eu acho que o mundo se estrutura, mas eu acho que essa parte, ela precisa ter infelizmente, precisa ter um apoio muito grande do governo. O governo está aí para isso, do meu ponto de vista. Nós temos que fazer a nossa parcela de contribuição, tá certo? Mas o governo tem que pensar no futuro, né, do país, tá certo? E o futuro do país é a educação, não tem outro jeito. É pesquisa, é desenvolvimento tecnológico. Tecnologia, para mim, é transformar conhecimento em riqueza. Quando você consegue transformar conhecimento em riqueza, em bem-estar, em qualidade de vida, isso é tecnologia. Porque conhecimento por si só, né, Fernando? Com certeza. Não serve para nada. Não serve para nada. Certo? Agora, quando você consegue transformar conhecimento em bem-estar, em qualidade de vida, tá certo? Em riqueza para as pessoas, riqueza que eu digo não significa dinheiro, certo? Significa mais aquele bem-estar, aquela qualidade de vida que você tem, aí sim é tecnologia. Então, nós precisamos ter tecnologia, o Brasil precisa ter tecnologia. Você tem pessoas capazes, e tem. Aquelas que são capazes, às vezes, vão para fora, porque aqui, às vezes, não consegue se adaptar. A gente viu isso, né? Tem uma grande parte da nossa juventude que está trabalhando fora, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, tá certo? Em outros lugares, porque se adaptaram mais facilmente. Agora, claro, isso a gente precisa incentivar. Nós temos um papel importante nisso, né? Porque nós somos mais velhos, já vivemos e temos experiência da vida, que a vida se repete muito, com outros lances, mas ela se repete muito. E, claro, a gente tem que alertar isso, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, infelizmente, nisso eu não vejo realmente, nos últimos governos que nós tivemos, seja eles de direita ou de esquerda, a mim não me importa, isso aí me dá igual tudo isso, tá certo? Eu só queria que realmente os governos fizessem alguma coisa pela sua população. E a única maneira de fazê-lo, tá certo, é realmente dando educação. Sim, com certeza. Promovendo isso. Até a outra pergunta, né, que eu ia fazer, porque tem o pessoal, né, infelizmente, 80% não tem condição, né, de estudar estudar na escola pública, né? Então, para aprender isso aí, como é que eu pensei aqui? Será que teria que criar uma nova forma, treinar os professores, fazer com que os professores criar uma biblioteca cheia de computador para que o menino, né, da escola que não tem condição de comprar vá lá e use? Não sei, né? Teria que ter alguma política pensando em alguma coisa desse tipo. Com certeza, porque hoje em dia, com um telefone um pouquinho maior do que o meu, porque o meu é pequenininho, é um iPhone 8, mas um telefone um pouquinho maior, você já pode assistir uma aula. Já pode assistir uma aula. E essas aulas são mais acessíveis. Agora você tem que pagar bem os professores, Sim. Tem que ter uma boa competência. Os professores não podem ser aqueles professores de 5, 6 anos atrás, tá certo? Tem que ser novas técnicas, tem que aprender novas técnicas. Existe isso. Isso existe. Já está preparado para isso, tá certo? Eu acho que, nesse caso, a própria FIEB, ela ajuda nessa parte. O Cimatec, ele ajuda nisso bastante, tá certo? É uma grande ferramenta para isso. Então, é ensinar os novos professores, tá certo? Os professores primários, os professores secundários, tá certo? A educação é fundamental, ela é importante. Tudo isso vai mudar, tá certo? E é preciso o quê? Dar o quê? Tecnologia aos professores, porque o conhecimento eles têm. É bom ter que pagar bem, né, bicho? Porque tem que pagar razoavelmente bem os professores, não é pagar fortunas, mas é um salário digno, né? Porque professor é muito importante, porque ele está ali criando o futuro de um país. Com certeza. Certo? Então, Zé, temos mais 13, 12 segundos. Gostaria de agradecer. Que nada, eu que agradeço. E aí, agradecer a todo mundo, a presença de todos,